Deus seja louvado. Amém. Iniciemos este santo culto a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Chamemos um hino. Número 15, hino 15. Chamemos outro hino. 42.
Glória a Jesus. Chamemos outro hino. 3, 2, 3. 323. Jesus. Agora, querida Irmandade, chegou o momento da nossa oração. Senhor, dá a graça de nós agora nos apresentarmos a Deus para elevarmos a Ele os nossos pedidos, pois nós dependemos dEle em todo o nosso viver. E chegaram aqui muitos pedidos por enfermos, atribulados, causas, viagens, alguns que se acidentaram, familiares de nossos irmãos e pessoas que ouviram o testemunho desta bendita graça. Mas há também aqui, irmãos, além dos pedidos que fazem pela internet, também tem aqui pedidos que fizeram, mandando aqui em mãos. O irmão Ageu Vilela da Rocha
tem uma bactéria no coração, é de Carapicuíba, também é do fundo bíblico, pede oração. O irmão Ademir Rocha e sua esposa estão com Covid, são de Araçatuba. Uma família de Sinop, Mato Grosso, também com Covid. A irmã está gestante. Irmã Terezinha, da Vila Luzita, em Santo André, também com Covid. Irmã Karen, de Mogi das Cruzes, também enferma, rogando nossas orações. Irmão Cícero Porteiro, de Morro Alto, orações por ele, está com Covid, internado. Também o cooperador mais antigo de Guarulhos, o irmão Estelita, do Jardim Pinhal. Esse irmão já é bastante idoso, tem 87 anos, está internado também, pedindo nossa oração. O Marcos, de Mato Grosso, também. O irmão Pedro Caparrós, de Cidade Satélite, pede por sua esposa, uma irmã que está muito enferma já há muito tempo, irmãos. Também pedido por nosso irmão João Monteiro, cooperador de Pataxó, no Rio Grande do Norte, na UTI, estado grave, sua esposa, seus filhos também necessitam de oração. É também por esse mesmo mal que nós já dissemos aqui. Irmão Guerino Toscano, este irmão, ele é testemunhado, é pai do nosso irmão José Luiz Toscano, está na UTI. Também irmão Sebastião Ancião, de Água Rasa, também na UTI. Irmã Maria de Lourdes, irmão Abel, na UTI. Também muitos outros pedidos, irmãos. Carregado regional, irmão Jackson, de São José dos Campos, também na UTI. Também um irmão músico de Vila Ema, e a Marli, esposa do nosso irmão, também estão na UTI com Covid. Irmão, só Deus para ter piedade. Isto é que chegou aqui. Agora imaginemos como é que está por este mundo afora, irmãos. Também tem uma família de nossos irmãos que já em cultos passados se pediu oração. Era a irmã viúva de um irmão que era cooperador de jovens lá em Santo André, e os 3 filhos, o filho e 2 filhas com câncer. E aqui muitas vezes se orou, mas nesta semana o Senhor comprazeu em levar a filha solteira, que estava com câncer, ela estava noiva, e o Senhor se comprazeu em recolhê-la. A família, em muita tristeza, conta com as nossas orações. Também o irmão Joãozinho, esse irmão é cooperador no Verde Sol, região do Carrão, ele está também com Covid. Uma outra família que o Senhor recolheu, a nossa irmãzinha, que tem filhos pequenos, o Senhor a recolheu. E assim, queridos irmãos, é impossível mencionar todos os aflitos, angustiados, necessitados, enfermos, mas o Senhor conhece todos aqueles que estão esperando na sua misericórdia. E nós aqui, irmãos, todos estes que pedem contam com a nossa comunhão, a nossa intercessão, a nossa oração. Ninguém aproveita este tempo agora para se acomodar. Vamos acomodar-nos no Senhor, que tudo pode fazer por nós. Roguemos também que o Senhor nos envie nesta noite o conselho da sua santíssima e bendita palavra. Ainda também, irmãos, apresentemos os que trabalham na área da saúde. Vejam a exposição dessas pessoas em lugar tão infectado, de tanto risco. E quantos que perdem a vida, perdem a saúde. Roguemos ao Senhor que se compadeçam de todos estes. E aqueles que conhecem o Senhor já sabem que agora é o momento da oração. E os que não, mas que Deus também estenda a eles o seu braço e o socorra também neste momento difícil.
Sob o sangue do Senhor Jesus em comunhão, oremos a Deus. Glória a Deus, aleluia, paz. Alamaia, Jesus. Nosso eterno Deus e bom Pai que está no céu, novamente, Senhor, a tua igreja se encontra reunida, te buscando a ti em espírito e verdade, dando-te graça por esse amor tão santo, pois fizeste uma grande obra na nossa vida, Senhor, onde ungiste e consagraste teu Filho Jesus, enviando-o a esta terra para nos abrir a porta da salvação. Pois aqui está a tua igreja, Senhor, não só esses irmãos que aqui estão, mas quem está ouvindo, Senhor, está neste momento dando glória ao teu nome, glória ao teu santo nome, por este amor tão puro, amor tão santo, Senhor, pois escreveste o nosso nome no livro da vida, antes que o mundo se formasse, pois nos deste a fé de crer na tua palavra, nos tem ajudado, nos tem abençoado, Senhor, e nos tem guardado do pecado e de todo o mal. Glória ao teu santo nome. Agora, Senhor, nesta noite tu tens preparado esse culto, pois foi aberto em nome do teu Filho Jesus, e aqui a tua igreja está reunida, batendo na porta da misericórdia, pois não temos nenhum bem além de ti, Senhor. Ouve a nossa oração, pois é com sinceridade na tua presença, clamamos porque cremos na tua palavra. Bendito é o teu santo nome, Pai eterno. Quantos pedidos de oração nesta noite aqui presente, Senhor, e quantos pedidos por este mundo afora que estão te clamando, chorando, gritando na tua presença, Senhor, por causa dessa epidemia. Quanto estrago está fazendo, quanto sofrimento, Senhor. Ó Deus, tu és o bálsamo suave de toda dor. Visita agora as casas nossas, Senhor. Visita a mãe, o pai, os filhos. Glória ao teu santo nome. Senhor, blinda-nos na tua presença nesta noite, para que não venhamos cair nessa enfermidade. E aqueles que já estão, visita agora o coração, aonde estiver, Senhor, nos hospitais, nas casas, gemendo, chorando. Dá um alívio agora. Visita, liberta o teu povo pelo amor do teu nome, Senhor, como aquele moço que tu tens levado no dia de ontem, ali no México, Senhor, uma viagem de uma semana, ficou 25 dias internado, e tu o levaste para o teu reino. Essa família está muito chorosa, está atribulada, Senhor, tu és o bálsamo suave. Visita aquela família pelo amor do teu nome, Pai eterno e justo. Queira nos abençoar nesta noite, colocando em nós mais fé, mais confiança, Senhor, para podermos estar na tua presença, não desfalecer de forma alguma, mas levantando a nossa cabeça e dando glória, glória, glória ao teu santo nome, Pai eterno. Quero olhar por todos aqueles que estão trabalhando em favor, Senhor, dos doentes, dos enfermos, médico, enfermeira, motorista, Senhor, todos aqueles que estão trabalhando
trabalhando em favor. Visita, Senhor, liberta, cuida pelo amor do teu santo nome. Apresentamos também o nosso presidente da República. Guarda-o e ilumina o seu caminho, Senhor, para que venha haver bênção no nosso caminho também. Pai eterno e justo, queira nesta noite mandar do céu a tua santa e gloriosa palavra esta que vai encher nossa alma de alegria, de contentamento e de paz. Pedimos toda essa bênção, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho Santo, o qual vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Não temos nada aqui, irmãos, de novidade a apresentar à Irmandade. Senão, comentarmos um pouquinho sobre a necessidade da oração. Os irmãos vejam que, desde os tempos antigos, quando o povo de Deus entrou em situações difíceis, a oração foi o recurso que utilizaram para voltar-se a Deus, através da oração. Pela oração, a pessoa que a faz com sinceridade de coração tem acesso a Deus. E nós agora, irmãos, até que temos uma facilidade, porque o Espírito de Deus habita em nós. Então, é só estar em comunhão que temos linha e temos acesso para falar com o nosso Deus. Mas nós temos notado, irmãos, que a inquietação que permeia toda a vida do povo neste mundo, e a nossa também, tem sido com relação àquilo que os nossos ouvidos ouvem, o que nós presenciamos. Isso nos traz grande inquietação. E vemos no mundo as pessoas que todos parecem ter solução para todas as coisas. Então, todo mundo entende de medicina, todo mundo entende de política, todo mundo entende de justiça, todo mundo entende de tudo. Mas a solução das coisas não está na mão de qualquer um. Só Deus tem solução para os problemas da humanidade. De modo que preocuparmos, irmãos, com as coisas que nós não temos solução, isto é perda de tempo. A única coisa que devemos de manter nossos cuidados é com o nosso relacionamento com o nosso Deus, porque é tudo o que necessitamos, pois dele vem tudo quanto há de necessidade em nossa vida. Ninguém pode viver sem o Senhor. Os irmãos vejam, o ar que respiramos, graças a Deus, pelo menos este natural não tem custo. Ninguém paga para respirar. E Deus deu isso aí para nós. A luz do sol que nós vemos, a inteligência que ainda está na nossa mente, são dádivas de Deus. E nós esquecemos. E muitas vezes nosso cuidado está mais voltado para problemas que são do mundo. Mas hoje Deus nos dá a graça de meditarmos um pouquinho na necessidade da oração. Melhor remédio e o caminho mais curto que tem é dobrarmos os nossos joelhos e falarmos com o nosso Deus. Irmãos, vejam que o Senhor Jesus também orou. Nos momentos mais difíceis que o Senhor encontrou para ter solução dos problemas, foi através da oração. Então oremos, irmãos.
Procuremos viver em paz na família, marido, mulher, filhos. E elevarmos ao Senhor a nossa oração. Somente nos fará bem buscarmos o Senhor, porque diz a palavra: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isto porque chegará um momento que muitos buscarão e não o encontrarão mais. Mas os irmãos perceberam na oração de hoje, este rumor que houve aqui dentro nada mais é do que encontrar a comunhão com Deus. Podem estar certos, falamos com Deus e Deus recebeu a voz da nossa súplica. Agora só nos resta aguardar com paciência e dizer como Davi disse: esperei no Senhor com paciência, e Ele inclinou seus ouvidos e ouviu a voz da minha oração. Assim, queridos irmãos, oremos, busquemos sem cessar. Enquanto agora pouco temos o que fazer fora de casa, enquanto estivermos em casa, é claro que não vamos ficar ajoelhados dia e noite, mas muitas vezes estamos quietos, mas estamos em comunhão com Deus, andando, fazendo alguma coisa, mas dentro de nós estamos falando com o nosso Deus. Os irmãos sabem que há momentos que o Senhor responde imediatamente. Os irmãos são testemunhas disso. Quantas vezes que nós estamos meditando no Senhor, em qualquer momento da nossa vida, e de repente uma comunhão nos toma, nosso coração bate mais forte, e dentro de nós inspira um desejo de glorificar a Deus. É o momento que Deus está conectado conosco, ou nós com Ele. Então, podemos clamar que o Senhor ouve a nossa súplica. É o que me veio avante. Irmãos, outra coisa ainda, só mais isto, é sobre as comunicações. Não nos alimentemos mais, irmãos, de notícias ruins, e nem espalhemos mais coisas que só trazem distúrbios. Hoje nós vivemos, irmãos, momentos de tanta aflição e angústia por causa das notícias ruins, e parece que a gente se alimenta disso. Eu agora há pouco ouvi um celular que fez um ruidinho de mensagem. Quem está viciado na mensagem deve estar aflito aí para ver o que já mandaram. Não é assim, irmãos? Se agora tocar o celular de alguém aqui reunido neste salão, e der aquele timbrezinho de mensagem, se não puder ver, vai perder a comunhão. É porque estamos presos às notícias desta vida. Mas vamos pedir a Deus, irmãos, que nos dê graça de nos prendermos às notícias que vêm lá do trono da graça de Deus. Glória ao nome do Senhor. Olha que alegria, que consolação, irmãos. É a bondade de Deus. Chamemos o hino 172, 8. O hino 178, 178.
Glória a Jesus. Permaneçamos em santa comunhão e o Senhor Deus nos mandará dos céus a sua santa palavra. Deus seja louvado. Amém. Servo de Deus que o Senhor revelou tem esta liberdade. Glória a Jesus. Deus te dá. Vem. Irmão Alex, Deus te dá a palavra. Muito Guio, Deus te dá. Irmão Norival, servo de Deus. O Senhor te dá, irmão. Vem servir a Deus. Nosso irmão diácono. Glória a Jesus. Deus te mostra. Os demais irmãos. Glória a Jesus. Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, irmãos, vem avante para nós lermos a palavra escrita no livro dos Salmos, no capítulo número 80. Aleluia. Se todos encontraram, lemos então, irmãos. Este salmo, quem escreveu foi o profeta, que não era muito conhecido como profeta, era Asaf. Vamos ler então. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os sustentas com pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas em abundância. Tu nos pões por objeto de contenção entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes, e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, e como os cedros de Deus se tornaram seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até ao mar, e os seus ramos até ao rio. Por que quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela vindimam? O javali da selva a devasta, e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê, e visita esta vinha. E a videira que a tua destra plantou, e o sarmento que fortificaste para ti, está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o varão da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. Deste modo, não nos iremos de após ti. Guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome.
Faze-nos voltar, Senhor Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu nome e seremos salvos. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, é um rogo, um clamor feito por este salmista. Ele era dedicado em fazer as canções escritas pelos salmistas, Davi, Salomão e outros. E ele compunha então as melodias para o povo louvar a Deus. Mas aqui ele mesmo, irmãos, observando, considerando e vendo o estado em que o povo de Israel se encontrava, porque o povo havia se esquecido de Deus. Israel, quando ele diz aqui que perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos, ele estava se referindo exclusivamente ao povo de Israel, que haviam se separado as 10 tribos, das 2 de Judá, de modo que nesta separação eram 2 reinados distintos, mas este reinado de Israel estava agora sob um jugo, irmãos. Eles haviam se tornado vencidos pelos assírios, levados em cativeiro, um grande sofrimento, muita dor, muita tristeza, e os tempos se passavam. E ele fez então esta consideração, olhando, observando. Os irmãos vejam que poucos foram os que tiveram esta condição de observar o estado que a nação estava e elevar uma oração a Deus. Os irmãos pegam aqui a Escritura, vejam que são poucos os homens que elevavam oração a Deus pela nação, por causa da nação estar em estado de sofrimento. Este aqui, Asaf, ele fez este rogo, dizendo: ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como um rebanho, que te assentas entre os querubins, resplandece. É porque ele notava, irmãos, que a luz que estava sobre Israel havia se ocultado e o povo estava andando em trevas. Então ele pedia a Deus que resplandecesse outra vez a sua luz, porque eles queriam voltar outra vez, irmãos, à terra que o Senhor tinha dado, a liberdade de poderem servir a Deus, o que haviam perdido porque agora estavam em terra estranha. Clamava, porque o Senhor tinha se indignado até contra a oração do seu povo. Vejam, irmãos, o Senhor Deus se irou, ficou irado, indignado, de ouvir a oração do seu povo. Há momentos em que o Senhor falava com os ímpios: que tens tu de clamar? Por quê? Porque até a oração do ímpio abomina-se perante Deus. Mas Israel estava nesta condição. Mas aqui o salmista, irmãos, intercedia em favor daquele povo, porque o povo era como ovelhas que não tinham pastor. E ele clamava então ao pastor de Israel que desse ouvidos. E depois ele dizia: tu sustentas com pão de lágrimas, e lhes dás a beber lágrimas com abundância. Tu nos pões por objeto de contenção entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Vejam, irmãos, ele estava envergonhado de ver que o povo que devia de honrar e amar a Deus, estavam dando mau testemunho, estavam mostrando que tinham perdido a guia e a luz de Deus. Queridos irmãos, isto aqui ficou registrado, mas estes fatos aqui, irmãos, são como histórias que se repetem. Mais adiante, então, ele fez aqui, irmãos, uma comparação linda, disse assim: preparaste-lhe lugar, ou melhor, trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e plantaste. Era o povo de Israel.
considerado como a vinha do Senhor Deus. Preparaste-lhe lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes e encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra, os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Ela estendeu a ramagem até ao mar e até os rios, cresceu muito Israel. Por que quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela vindimam? Irmãos, os valados, quando o Senhor deu dele escrever isto, dele fazer esta oração, manifestando esta lamentação a Deus, porque não foi só ele que lamentou, mas os irmãos vejam que Isaías também fez uma lamentação. No capítulo 5, Isaías também, ele faz uma descrição tão próxima de Deus. Ele diz: cantarei um cântico do meu amigo, o meu querido, acerca da sua vinha. Ele dizia: o meu amigo, o Senhor Deus, ele preparou uma terra em outeiros férteis e limpou das pedras, preparou aquela terra, construiu no meio daquela terra uma torre, fez uma cerca, construiu também os valados, irmãos, eles eram construídos principalmente em volta dos montes, dos outeiros, porque quando havia chuvas em abundância, a enxurrada não expunha as raízes das plantas, levando a terra embora, e depois que passava a chuva, o sol aquecia, e as plantas sofriam, porque perdiam a sua força, porque as raízes ficavam expostas. Então eles faziam um rego profundo, e a água corria por ali. Mas então Deus fez tudo isto, e plantou uma vinha, e quando chegou no tempo da colheita, esta vinha era Israel, ele veio colher as uvas, e quando veio colher as uvas, encontrou uvas bravas, que não prestavam para serem consumidas. E o Senhor lamentou e disse: o que faltou a fazer a vocês que eu não tenha feito? O que vocês precisavam que eu não concedi? Precisavam que eu não concedi? O que vocês clamaram e eu não atendi? Para que agora, na hora que eu venho buscar os frutos, que eu estava almejando receber, vocês me apresentaram uvas bravas. Era lamentação, queridos irmãos. Glória ao nome do Senhor. E ele não parou por aqui, disse: o javali da selva a devasta e as feras do campo a devoram. Irmãos, veja que comparação linda. Javali é um animal, os irmãos conhecem, é um porco da selva. Mas ele se alimenta das coisas que estão de raízes, de pequenos insetos que estão sob o solo. Então ele escava a terra, com o focinho ele fuça a terra. E o que ele faz com as plantações que são terras? Ele destrói. Se ele avança, uma manada de javali avança numa roça, digamos, de milho, numa noite fazem uma devassa, porque eles não só comem, aliás, eles nem comem, eles arrancam, enfiam o focinho por baixo, arranca a planta e expõe a raiz para cima e mata de fome, de sede, porque a raiz ficou para cima e a plantação se acaba. Deu para entender, irmãos, o que é que os javalis fazem na vinha do Senhor? Ele vem por baixo, vai escavando, vai tirando a alimentação, vai tirando a vida, vai tirando o sustento, vai tirando a fome e sede de justiça, e expõe as raízes para o sol, seca, caem as folhas, vem a fraqueza, não produz mais, e se produzir, são uvas que não prestam para ser consumidas. Bendito seja Deus. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Atende dos céus e vê, e visita esta vinha. Santo é o Senhor. Irmãos, no Novo Testamento,
salvo engano, 3 ou 4 vezes, fala que Deus visitou o seu povo. Por quê? Porque a visitação de Deus era para fazer uma obra. E depois de feita a obra, então é a conservação dela. Mas já não é mais por visitar a sua vinha, que hoje somos nós. É para conservar, porque agora Ele habita em nós. Digamos que isso aqui fosse uma casa, e nós morássemos aqui. Então nós poderíamos visitar aqui a nossa casa? Claro que não, nós já moramos aqui. Ninguém visita a sua casa onde mora. A visita vem de fora. Bem-aventurados são aqueles que o Senhor não lhe visita, o Senhor se manifesta nele. Santo é o Senhor. Mas Deus visitou Israel. Jesus também, irmãos, fez uma lamentação, porque quando o Senhor Jesus ia de cidade em cidades, irmãos, pregando o Evangelho na Galileia, vieram os fariseus e disseram: olha, sai daqui, vai embora daqui, porque Herodes quer te matar. Ele ouviu e disse: olha, vai lá e diga para aquela raposa que eu hoje liberto enfermos, expulso demônios, hoje, amanhã, e ao terceiro dia eu sou consumado. Bendito seja o Senhor. E o que ele disse, então, referindo-se àquela cidade? Porque ele estava, irmãos, o Senhor Jesus, naquele momento, emocionado. Ele estava lamentando. Sabe o que ele fez? Ele chorou sobre Jerusalém. Olhou lá do alto do monte que eles iam começar a descer para chegar em Jerusalém e começou a chorar. Ah, Jerusalém, se tu ao menos soubesse o teu dia, bendito seja o Senhor. Mas isso está oculto aos teus olhos. Vocês não veem o dia da visitação. Era aqui, irmãos, o cumprimento da oração de Asaf: visita a tua vinha. Então o Senhor Jesus veio visitar a vinha, e ameaçaram ele de morte: olha, vai embora porque querem te matar. Mas se vocês soubessem, ó Jerusalém, o dia da vossa visitação, mas vocês não sabem o que está reservado para vós. Bendito seja o Senhor. Quando chegou, irmãos, o dia dele chegar em Jerusalém, o Senhor Jesus ainda, ele vinha de longe caminhando, e o povo se reuniu com ele, e ele veio triunfante e mandou buscar um jumentinho já reservado para ele. Ele montou no jumentinho, puseram as roupas para ele montar em cima, e jogavam as roupas no caminho, ramos de árvores para ele passar por cima, e o povo glorificava a Deus, louvava a Deus. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Mas era um punhado de gente, irmãos, não era Jerusalém toda. Jerusalém, o povo estava lá dentro da cidade, mas este povo de humildes que acompanhava o Senhor, porque acompanhar o Senhor não são todos não, irmãos. Por isso ele disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eram os cansados, os oprimidos, os sofridos que acompanhavam o Senhor, e cantavam e glorificavam a Deus no caminho. Mas os fariseus, olhando, disseram: Senhor, manda essa gente se calar, Senhor, que ficam gritando aí. Saiba de uma coisa, que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Mas ele havia dito, irmãos, que haveria de ser derribada, Jerusalém haveria de ser sitiada, cercada, e de fato aconteceu nos anos 70 depois de Cristo, já com o crescimento do Evangelho.
aconteceu do cumprimento desta profecia de Jesus, porque os romanos sitiaram a cidade e ficaram quase 5 meses, 4 meses e meio, um pouco mais, em volta da cidade, cercando, e o povo perecendo lá dentro, até que invadiram, destruíram a cidade, mataram milhares de pessoas, e a cidade se acabou. Sabe quem é que testificava agora, no lugar daqueles que tinham que louvar e glorificar a Deus? As pedras que sobraram em Jerusalém. Santo é o Senhor. Mas antes que as pedras clamem, antes que aconteça o que acontecer, irmãos, vamos fazer como Abacuque, ainda que aconteça tudo, mas eu não deixo de confiar em Ti, Senhor. Ainda tenho dentro de mim o louvor à Tua majestade. Santo é o Senhor. Mas agora vem Jesus então, irmãos, glorioso e triunfante. E quando Ele chega para entrar em Jerusalém, Ele olha e para, e todo mundo olhando, o que será que Ele vai dizer? Ele levanta as suas mãos e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que estão enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo da asa, e não quiseste. Bendito seja o Senhor, mas desde que a vossa casa vos ficará deserta, até quando digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ó igreja reunida agora, bendizei o nome do Senhor, porque Ele veio, nós o recebemos, o aceitamos. Santo é o Senhor. E cumpriu, irmãos, a profecia de Isaías. Não ficou palavra jogada ao ar que se perdesse. O meu amigo plantou uma vinha, não é? De fato aconteceu. E a vinha que parecia ser a melhor cepa que havia, no entanto não produziu o que se esperava. Mas agora, quando cumpre a profecia de Asaf, porque quantas profecias foram feitas da vinda do Senhor Jesus, mas ele fala aqui, irmãos, do Filho do Homem. Ele fala que, pedindo a Deus que o fortificasse, que era neste momento que o Senhor precisava ser fortificado, para que o Senhor pudesse, irmãos, resgatar Israel. Mas Jesus, antes disso, disse aos seus discípulos: eu sou a videira verdadeira. Quantas videiras foram plantadas na vinha em Israel, mas não foram verdadeiras, porque produziram o que não devia produzir. Mas eu sou a videira verdadeira, e aqui estão as varas nesta noite, ligadas a esta videira verdadeira. Será que agora, se o Senhor entrar com as suas mãos entre as tuas folhagens, encontrará em ti algum fruto doce ao seu paladar? Igreja, pela vossa comunhão, receba agora as mãos do Altíssimo que toca entre a tua vida. Há um louvor, há um cântico ao Senhor. Glória ao nosso grande Deus. Bom é estarmos nós aqui, porque o Senhor agora está entre nós, irmãos, se movendo. O Espírito de Deus se move dentro de nós e encontra louvor, encontra um cântico, encontra um aleluia, encontra o que foi dito: nós não nos apartaremos de ti, nós não nos alongaremos de ti. Acheguemos-nos agora a Ele, porque Ele está conosco. Quem chora agora pela ausência de um ente querido, quem geme agora pela dor de uma enfermidade, quem chora por alguém que está aí sofrendo no hospital, receba agora pela tua comunhão a virtude que está passando aqui, está passando pelo mundo, queridos.
Ah, que alegria, que satisfação, porque estamos ligados nesta videira. Asaf disse: ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como um rebanho, que assentas entre os querubins, resplandece, brilha, acende a tua luz, receba agora o brilho da luz de Deus, queridos. Faze-nos voltar. Quem sabe alguém se alongou do Senhor, quem sabe alguém não ora mais, não canta mais, não tem mais fome. Irmãos, um dos problemas, segundo dizem, desta enfermidade que assola a terra hoje, tira a fome da pessoa, tira a sede. Então a pessoa não come mais, não aguenta, não suporta o cheiro da comida, não come. E não bebe água, não consegue beber a água. Sem água e sem comida, os órgãos, os rins param de funcionar, e a vida se esvai, e a pessoa morre. Sem a água da vida, sem a palavra da vida, morre. Sem Deus Pai somos frágeis humanos, não cantamos assim? Sem a palavra de Deus nós morremos. Nós não temos por acaso fome e sede de justiça. Justiça não é juízo sobre este ou sobre aquele. Justiça é a palavra de Deus. Irmandade, estão com fome e com sede de justiça? Seja hoje cheios da palavra da vida. Santo é o Senhor. Glória ao nosso eterno Deus, que nunca deixará de mandar o pão da vida e esta água que mata a nossa sede. Quem está cansado e oprimido, venha. Quem está longe do Senhor, volte. Santo é o Senhor. Há uma canção, irmãos, que é uma canção que Salomão escreveu, que era o relacionamento entre marido e mulher. Era que a mulher estava muito ausente do marido, e ele exclamava: volta, sunamita, volta. Hoje o Senhor abre os braços: volte. Quem está longe, volte, venha depressa, porque tem pão, tem água, tem alegria, tem paz, tem consolo para a tua alma. Você não canta mais, receba agora o dom de cantar. Asaf era músico, Asaf ensinava a compor hinos para louvar a Deus. Ao invés de alimentar-te com notícias ruins, pegar o teu celular e ouvir coisas que não agradam, põe um hino que cante, põe um louvor a Deus e cante. Chore com a presença de Deus. Dá para chorar um pouquinho aqui, irmão? Dá para louvar um pouquinho a Deus? Arranquemos agora do nosso coração um louvor à majestade divina e vamos prometer: Senhor, não me apartarei de Ti, santifica-me para estar junto de Ti. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração. Glória a Jesus, Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Alamanasalaia. Glória a Jesus. Ticalapuriati alaia. Aleluia. Altíssimo Deus, Pai nosso que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, nos ajoelhamos mais uma vez diante de Ti, Senhor, agora para Te agradecer por todo o bem alcançado das Tuas mãos. Te agradecemos pelo fôlego de vida, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo alimento, calçado, vestido,
pela oportunidade tão santa de podermos nos reunir aqui, Senhor, um punhadinho de povo, mas na terra uma infinidade, Senhor, que se ajoelha e te busca e te clama e sente que Tu estás junto de nós. Senhor, graças te damos por este santo ajuntamento. Te agradecemos, Senhor, pelas provas que passamos, Senhor, porque, Senhor, nós bem sabemos que Tu prova o filho, a filha a quem Tu amas, e nós te agradecemos, porque isso nos faz subir os degraus da espiritualidade e nos achegarmos mais próximos de Ti. Senhor, graças te damos pelo santo culto, pela Tua presença e presidência que não faltou entre nós, a força e a guia dada ao Teu servo, Senhor. Te agradecemos por todos aqueles que aqui vieram, que trabalharam para que isto tudo acontecesse e servisse, Senhor, de refrigério às nossas almas. Graças te damos maiormente, Pai eterno, pela Tua santa e bendita palavra, que mais uma vez, Senhor, Tu se lembraste de nós. Pela fé, Senhor, cremos que entramos no Teu santuário e a virtude, Senhor, da Tua palavra nos cobriu, e temos certeza que já estamos com as nossas almas alimentadas e renovadas na Tua presença. Aleluia. Senhor, de tantas notícias desagradáveis que ouvimos e vemos, Senhor, que muitas das vezes nos traz tanta preocupação, ao término deste santo culto, nós te agradecemos, porque a notícia é maravilhosa. Aqui há paz, aqui há alegria, aqui há consolação, aqui há, Senhor, aquilo que nos faz estar preparados para toda boa obra. Agradecemos tudo em Cristo Jesus, bendito eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Deus seja louvado. Chamemos mais um hino. Nós vamos cantar este louvor ao nosso Deus, mas com o profundo da nossa alma. 306.
Aleluia. A graça do Senhor Jesus, a santa paz de Deus, seu amor, sua eterna palavra e a comunhão do Espírito Santo permaneçam em nossos corações. Amém. Hino da despedida 399. 399. Dois pulsos precedem o hino.